E aí galera, tudo beleza? Deixa eu falar, tem pessoas que se questionam se Deus ele criou o mal ou se Deus ele criou o demônio. Nós sabemos que o mal existe, nós sabemos que muitas coisas ruins acontecem. Deus ele é amor, então como o mal surgiu? Qual é a origem do mal? Para nós entendermos esse assunto, nós precisamos voltar antes da criação do mundo. Vamos voltar lá para o céu. Em Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz que o céu tem milhares de anjos. E em Ezequiel capítulo 28, verso 14, 15 e 17, diz que dentre esses anjos tinha um que se destacava. Isso antes da criação do mundo. Esse anjo que se destacava era Lúcifer. Ele era perfeito, sábio, querubim da guarda ungido. Ele era bom, amoroso e ele era formoso, bonito. Ele era um anjo de luz. É isso que significa o nome dele. Lúcifer significa um anjo de luz. Meu amigo, toda essa formosura, todo esse esplendor subiu na cabeça de Lúcifer. Imagine isso. A tal ponto de ele querer tomar o espaço de Deus, ele querer sentar no próprio trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus. É o que diz lá em Isaías capítulo 14, verso 14, que diz assim: subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Por causa dessa rebeldia de Lúcifer, Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9, diz que ele foi expulso do céu e 1/3 dos anjos que se juntaram a ele foram expulsos do céu também. Sabendo disso, nós já podemos responder a pergunta inicial, que é: como é que o mal surgiu? A resposta é: surgiu através de Lúcifer, que era um anjo bom, perfeito, mas que criou o mal, a inveja, a soberba no seu coração e depois passou a ser Satanás. Isso significa que o livre-arbítrio ele é real para todos os seres criados por Deus, inclusive os anjos. Deus ele não criou robôs para manipular. Deus ele criou seres livres para escolher a quem servir. Porém, nós sabemos que o caminho que leva à bondade, o amor, o respeito, a solidariedade é o caminho de Cristo. Não tem outro. Muito bem, saindo agora do cenário do céu, voltando agora para a terra. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para os dois: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse vocês não podem comer, pois no dia que comeres certamente morrerás. Porém, contrariando a ordem de Deus, Satanás ele disse ao contrário para Eva. Ele estava numa serpente e ele disse assim para Eva: isso é mentira, você não morrerá coisa nenhuma, você ficará igual a Deus. É o que diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. Vejam só: mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E você sabe o restante dessa história, todos nós sabemos. Adão e Eva, eles comeram do fruto e pecaram. Então o mal, ele entrou no mundo por causa de Satanás. Depois disso, só destruição, morte, roubo, só mal-assombro na nossa vida, só mal-assombro. Satanás, ele nos engana hoje também. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. E o que é que isso significa? Significa dizer que nós veremos um anjo assim na nossa frente, repleto de luz, sendo que é Satanás disfarçado? Não, não é isso. Anjo significa mensageiro. Então uma pessoa que está pregando em alguma igreja, ele é o mensageiro. Sendo assim, Satanás ele usará pregadores e pregadoras, homens e mulheres, em diversas igrejas para enganar as pessoas. É o que diz lá em Mateus capítulo 24, verso 24. Acompanha aí na sua tela. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Você sabia que existe um povo que Satanás está irado? É mesmo, vem aqui, chega mais perto, deixa eu falar para você. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ele conta quem é esse povo que Satanás está irado. Vamos ler comigo.
O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Viu só? Satanás ele está irado contra esse povo, os que guardam os mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, e os que são fiéis à verdade, e em outras traduções diz, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Mas não precisa você ter medo de Satanás. Se você guarda os mandamentos, se você tem o testemunho de Jesus, não precisa ficar com medo, fique despreocupado, pois quem tem Deus está seguro de todo o mal. O meu desejo é que mesmo existindo mal no mundo, nós possamos fazer o bem, a começar em amar e respeitar o nosso próximo. Por fim, eu creio que Deus criou tudo bom e perfeito. Deus ele não criou o mal. O mal surgiu por causa de Satanás, que foi invejoso e queria tomar o lugar de Deus. E nessa batalha entre o bem e o mal, eu escolho ficar do lado de Deus e da sua palavra. Leia a Bíblia, estude, pesquise, seja curioso, pois a curiosidade salvou o gato. Qualquer coisa, pode contar comigo. Até a próxima!